Será que eu consigo acabar com isso? Vamos lá. Agora vamos ver alguns de seus valores sobre a sociedade. Essa parte é onde o bicho pega. Talvez isso seja mais rápido. Não preciso explicar. Talvez eu não precise explicar muito valores sobre a sociedade para vocês. Vamos ver, né? Também não vou botar muito minha mão no fogo, não. O aborto, nos casos em que a vida da mulher não está ameaçada, deve sempre ser ilegal. Ó, aborto, ilegal. Duas palavras-chave aqui. Eu não vou nem me prolongar muito nesse assunto. Não deve ser ilegal. Não deve ser ilegal. Não deve ser ilegal. Não, mas não deve ser ilegal. Tá? Não deve ser ilegal. Mas a Aline, você não tá tendo argumentação. Não deve ser ilegal. O corpo é meu. Eu decido o que eu faço ou deixo de fazer com ele. Ok? Acabou. Acabou. Simples assim. Simples assim. Beleza? A gente pode entrar eu posso entrar em várias argumentações. A vida da mulher está ameaçada, mas ela sofreu uma violência. Mas ela não deve ser ilegal. Ok? Quer conversar comigo? A gente conversa. Quer fazer uma live comigo, a gente fazer um debate? A gente faz. Mas eu não vou argumentar aqui. Não, e eu não quero também, quer dizer, se quiser também comentar, problema de vocês, vai me dar mais engajamento, mas se aparecer aqui comentário no vídeo de que, não tem argumento, por isso que não quer argumentar, eu dei um argumento básico, o corpo é meu, eu que decido, não é nenhuma lei, não é um bando de gravatado que nunca vai passar por isso, que vai decidir por mim o que eu faço com o meu corpo. Mas é uma vida. Não deve ser ilegal. Beleza? Quer discutir? Quer resolver de uma outra forma? A gente resolve. Agora, esse ponto é inegociável. Não deve ser ilegal. Não quero uma lei dizendo o que eu devo ou não fazer com o meu corpo. Beleza? Estabelecemos isso aí? Então, tá ótimo. Toda autoridade deve ser questionada. Bom, em que sentido é esse questionada? Né? Porque aí a gente cria um problema. Se eu falar que sim, que eu concordo totalmente, deve ser questionada. Na verdade, esse deve ser questionada, né, é complicado. A própria definição de autoridade, em se falando, né, em se tratando da sociedade em que a gente vive, né, é um conceito bem difícil. Bem difícil. Toda autoridade deve ser questionada. Isso ele tá levando para o lado do anarquismo, né? Então eu vou concordar, mas eu vou concordar parcialmente. Porque a autoridade, do meu ponto de vista, ela deve ser dada e não imposta. Então eu reconheço a autoridade de alguém em relação a algum tema, em relação a alguma área. Então eu tenho, por exemplo, eu reconheço a autoridade de um médico formado, especializado, que estudou anos, e eu não vou, até certo ponto, eu não vou questionar a prática dele e o que ele decidir em relação ao meu tratamento. É óbvio que se eu achar a coisa muito absurda, eu vou procurar uma segunda opinião.
Então, que autoridade é essa que eu estou questionando, tá? Então, por conta disso, eu vou concordar, mas eu vou concordar parcialmente. Porque a autoridade não deve ser questionada cegamente. A gente tem que questionar de acordo com o que a gente acha plausível, tá? É a questão até da desobediência civil, que a gente tanto fala, né? Pessoas do nosso campo falam. Que é totalmente aceitável se ela vai de encontro àquilo que a gente defende enquanto sociedade, tá? Então, nesse parâmetro a gente concorda, mas vamos ver até que ponto, tá? Então, a gente vai concordar parcialmente. Eu, Aline, estou concordando parcialmente, tá? Eu tô fazendo esse teste é da Aline, tá? O resultado que vai sair vai ser da Aline. Eu só tô explicando os motivos e tô aproveitando para jogar alguma coisa que eu sei, que eu entendo sobre esses posicionamentos políticos que estão sendo colocados aqui, tá bom? Olho por olho e dente por dente. Olha, isso aí, já tá vendo? É o exemplo clássico daquilo que eu tava falando desde o início, de 8 ou 80, olho por olho, dente por dente, complicado, né? Não dá pra ser assim. Então a gente discorda, mas discorda parcialmente, porque existe a necessidade, sim, de que uma falha seja reparada, de alguma forma. Mas olho por olho, dente por dente não vai solucionar o problema, ela vai só remediar, na melhor das hipóteses. O ideal seria não haver o problema. Então, o pessoal fala isso aqui, a pessoa fala logo assim, né, de crimes. O pessoal joga logo pro lado da criminalidade. E a gente tem que entender que existe todo um processo que levou à criminalidade. Na nossa sociedade, principalmente no Brasil, existiu todo um processo que levou a essa criminalidade. Então, quando a gente vê uma frase dessas, num teste desses, a gente sabe que ela foi feita para pegar aquela galera da extrema-direita, que acha que sim, a pessoa tem que ser punida na mesma proporção, né, do crime que cometeu. E curioso é que essas pessoas são lenientes em relação a figuras públicas que lhes são simpáticas, digamos assim, né? Então acaba sendo complicado, né, você lidar com isso. Então eu vou discordar, mas eu vou discordar parcialmente, porque problemas têm que ser resolvidos, né? Falhas têm que ser compensadas. Os contribuintes não devem sustentar quaisquer teatros ou museus que não conseguiriam se manter em uma base comercial, partindo do princípio que a gente está num sistema capitalista, onde a base do que flui em termos de... que na verdade não é para isso, tá, gente? Imposto não é para sustentar governo, nem é para sustentar o país, enfim. As pessoas têm que entender para que serve o imposto, né? A maioria não entende, por isso que se revoltam tanto e por isso que ficam reclamando: meus impostos podem bancar artistas, vagabundos e papapá. Segundo ponto aqui é: quaisquer teatros ou museus que não conseguiriam se manter em uma base. Ele nem entrou na parte de artista, que é a parte mais polêmica. Teatros e museus deveriam sim ser custeados por todos. Porque o benefício é para todos. Mas eu não tô nem aí para teatro, não tô nem aí para museu, não tô nem aí para aprender nada. O problema é seu, azar o seu. É um direito. Lembra lá atrás que eu estava falando? Educação, lazer, são direitos básicos, universais. Portanto, todas as pessoas têm que ter acesso a ele. Para a gente fazer isso acontecer, é preciso que eles estejam em funcionamento, começa por aí, e que eles sejam de livre acesso, independente de como isso vai ser feito. Se vai ser feito através de pagamento, a pessoa tendo condições de pagar, ou se vai ser feito de forma a liberar a entrada, como acontece em muitos museus,
ou ingressos populares, como acontece em inúmeros teatros aí, Brasil afora. Então, se você não quer, simplesmente você não vai. O problema todo é que as pessoas jogam logo pro lado do, mas é o meu imposto que está pagando. O problema todo aí é o sistema por trás de como está sendo feita essa arrecadação. É isso que está errado, né? É isso que a gente deveria tentar mudar, mas aí quando esse pessoal bota a mão pra mexer nisso, só dá merda, só dá cagada, né? Então, vamos ver o que a gente vai responder aqui. Os contribuintes não devem sustentar? Discordo. Tá? Discordo dentro do sistema que a gente está. Eu sou obrigada a discordar totalmente. Por quê? Os contribuintes não tem nada a ver, aqui ó, base comercial, teatro e museu não tem nada a ver com tem que dar lucro. O pessoal tem muito isso, assim, porque empresa do governo tem que dar lucro também, porque não, empresa do governo não tem que dar lucro, não tem que dar lucro, ela tem que oferecer o acesso a todas as pessoas que as empresas privadas não dão um acesso. Então é como se fosse uma saída, não uma saída porque não é solução, né? Mas uma forma de fazer o capitalismo ficar um pouquinho mais humanizado, tá? Então eu discordo. Devem sustentar, sim, dentro do nosso sistema, devem sustentar. E se você não gostou, morda o cotovelo, tá? Dá teu jeito, muda a legislação, né? Não é isso que vocês falam? Se vocês não estão satisfeitos, elege quem vai defender os seus direitos e muda aí. Então, é isso. É o que eu tô falando aqui. Ok? Então, eu vou discordar totalmente. Deve sustentar sim. Ok? Se o meu imposto sustenta político corrupto, por que, né? Entendeu? Tô brincando, tá, gente? Não concordo com nada disso. Vamos para o próximo, rapidinho. Nas escolas, a frequência às aulas não deveria ser obrigatória. Bom, deixa eu pensar. Educação é um direito. Então não deveria ser obrigatoriamente, né? Obrigatório. Mas isso aí a gente está falando, essa frase na verdade nem deveria estar aqui. Por quê? Porque não sou eu nem quer dizer, eu como professor eu poderia, sim, eu tenho lugar de fala, mas não é qualquer pessoa que pode legislar em relação a isso. Quem tem que estar discutindo isso são os educadores, são pessoas ligadas à educação. São pessoas que estão envolvidas no processo educacional, inclusive alunos e pais de alunos, tá? E existe uma falha aí na conscientização do ir à escola. Eu não acho que deveria ser obrigatório, no sentido de que as pessoas deveriam querer ir à escola. Na atual conjuntura, dado o fato de que a escola pública, estamos falando especificamente da escola pública, tá? Porque escola privada, eu duvido que isso seja uma questão para a escola privada, para as escolas particulares, tá? No âmbito das escolas públicas, existe um pequeno problema aí. Por que a escola tem que ser obrigatória? No meu entendimento, eu concordo com essa argumentação, em parte, porque não deveria ser obrigatória no sentido, no mundo ideal, onde as pessoas entendem que a escola é um direito, ela não deveria ser obrigatória. O problema é que a escola pública está tão sucateada, ela foi tão detonada ao longo dos anos, e isso com o método não foi por acaso. Se a gente parar para analisar, não foi por acaso, né? Nosso querido Paulo Freire que o diga, ele
entendeu bem isso lá nos primórdios, quando eles começaram a fazer isso. Então, assim, a escola não deveria ser obrigatória no sentido de que ela deveria ser um lugar onde as crianças e os adolescentes querem estar. Então, realmente, nesse sentido, não deveria. Porém, no que a gente tem atualmente, se ela não for obrigatória, as crianças não vão ter nem o mínimo necessário para se defender, enfim. Entra em várias questões também, tá, gente? Que eu gostaria muito de discutir, porque é minha área, mas não vai caber aqui no vídeo, tá bom? Então, vamos para a próxima. Todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Ok. Eu não sei nem se eu devo argumentar aqui. Eu acho que com a minha bolha não tenho nem o que falar, né, gente? Vamos combinar. Mas se isso aqui sair da bolha, deixa eu contar uma história para vocês. Lá, a declaração tá escrito assim: Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Não é humanos direitos, igual vocês gostam de falar, não. É direitos humanos, direitos de todos os seres humanos. E aí ele fala assim: todas as pessoas têm seus direitos, mas é melhor para todos que diferentes tipos de pessoas não se misturem. Que tipos de pessoas? O que está sendo implícito aqui nessa pergunta? Você está vendo que as perguntas, às vezes, elas mexem realmente com o que as pessoas pensam. E automaticamente as pessoas que já têm esse tipo de entendimento sobre raça, cor, gênero, orientação, já vai pensar, já vai pegar por isso aqui. Realmente eu concordo. Eu acho que não deveriam realmente se misturar determinados tipos de pessoas. Você lembra, inclusive esses dias ela se retratou, né? Aquele pessoal que fala, né, na praia, que vai para essas praias da Zona Sul, estou falando aqui especificamente do Rio, né? O pessoal acha que não devia, aqui na Zona Sul não devia vir pessoal da Baixada, não devia vir pessoal da Zona Norte, da Zona Oeste. Sendo que, tipo, por quê? Você é dono da praia? Alguns estão querendo ser, né? Porque tem essa questão, a praia é um lugar, um dos lugares onde você ainda tem uma certa liberdade de vestimenta, de comportamento, claro, dentro do bom senso, dentro da legalidade, obviamente. A gente vai evitar fazer coisas que não são legais, tanto no sentido literal da palavra quanto no sentido legal, mas não pode, né? Para o pessoal que mora ali, que adquiriu ou herdou o direito, supostamente, de estar ali, de ter se fixado ali, para eles é errado, realmente, esse pessoal tá ali. Como se tivesse praia na Baixada, né? Vamos combinar que a gente não tem muita opção. Então, eu, por causa disso, tô desenhando para quem não entende, né? Eu vou falar que eu discordo totalmente. Dei o exemplo da praia, eu acho que é o exemplo mais pungente que eu posso dar, que é um lugar realmente onde todo mundo se encontra, todas as tribos, os possíveis grupos podem estar ali naquele mesmo ambiente, porque assim, locais fechados, a maioria dos locais fechados, salvo aqueles que são mantidos pelo Estado, eles são mais restritos, tanto pela proibição em si, como, por exemplo, alguns determinados restaurantes, onde você não entra se você não tiver uma reserva, se você não tiver um sobrenome estrangeiro, se você não tiver uma vestimenta adequada, né?
quanto para um simples shopping de um bairro um pouquinho melhorzinho. Você vê que o segurança já olha torto, já te segue, dependendo do grupo a qual você pertence. Então, a praia acaba sendo um bom exemplo, praias, praças públicas, eventos gratuitos, eles acabam sendo bons exemplos, porque são exemplos de locais onde a questão lazer, que é um direito também, aparece aí aberto a todos. Então, assim, a partir do momento em que eu tenho acesso a um determinado tipo de lazer, eu tenho que dar, sim, acesso a todo mundo e as pessoas vão se misturar eventualmente. E é curioso ver, é muito curioso ver nesses lugares pessoas que se acham donas da porra toda, olhando torto para uma pessoa vestida de forma mais simples ou para casais do mesmo gênero. Enfim, é muito engraçado. Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste. É isso. Às vezes, os bons pais têm que bater nos seus filhos. Não. Às vezes, os bons pais... O problema todo é o seguinte... Aí, de novo, a gente vai cair no problema da falta, do cansaço do pai, da mãe, a falta de paciência que vem disso. As crianças acabam não tendo muita atenção dos pais e isso não acontece só na classe trabalhadora. A gente vê exemplos até em classes mais privilegiadas, porque quando a pessoa não tem... Vamos partir do pressuposto que são bons pais, né? Não existe bom pai, mau pai. Existem os pais que querem fazer dar certo, que querem acertar na criação, e existem os pais que não estão nem aí, que não estão se preocupando. Isso não os faz bons ou maus. Isso só os faz diferentes em relação a como eles encaram a maternidade e a paternidade. No meu ponto de vista, bons pais são aqueles que estão tentando acertar e às vezes erram, tá? Bater no filho não é uma opção, primeiro porque você só ensina que as coisas se resolvem com violência e que mais do que amar e respeitar, eles têm que temer vocês. Os filhos têm que temer os pais. Não é assim que funciona. Então, não. Tem que... Hoje em dia a gente tem recursos, a gente tem literatura sobre isso, a gente tem psicólogos, a gente tem especialistas. Na dúvida, antes de ter um filho, procura ler, procura saber. Eu acho que isso é ser um bom pai, é tentar fazer da forma certa. Eu acho que você nunca vai errar. Claro, você vai errar se você ceder o tempo todo, se você disser sim para tudo, obviamente. Não é essa a ideia. Mas bater também não vai resolver. Muitas vezes acaba criando um problema maior. Então, não, discordo totalmente, é isso. Mesmo que, eventualmente, isso aconteça, aí eu volto a falar. Qual foi a intenção, né, de você ter dado um tapa, enfim, dado uma chinelada e tal? A intenção foi tentar corrigir ou tentar disciplinar? Beleza, você não teve acesso, de repente, a uma orientação, mas você estava tentando acertar. Então, assim, isso não te faz um mau pai. Então, a minha discordância aqui é dupla, porque eu não concordo com a forma como a pergunta foi feita. Bons pais são pais que estão tentando acertar, mesmo que sem saber, tá? Porque a gente não recebe um manual quando a gente decide engravidar. A gente tem que aprender na hora, ali na marra. E alguns livros ajudam, mas nem sempre. Tem situações bastante específicas. Então, eu discordo totalmente. É natural que as crianças guardem alguns segredos de seus pais. Bom, natural não é. Natural
é a criança confiar nos pais o suficiente para... Ah, eu não falei porque você não perguntou. Beleza. Ao ser confrontada, né, de forma direta, falar. Então, assim, eu não falei que eu tava conversando com uma pessoa tal e tal, porque você não perguntou. Cabe aos pais estar sempre, né, dando uma sacadinha, não olhando, tá? Mas dando uma sondada. E aí, cara, com quem você tem conversado? Você tá jogando com quem? Como é que ele é e tal. E sim, nesse caso, a outra questão lá anterior, ela é boa, é um bom parâmetro, né? Se você estabelece essa confiança, essa relação de confiança com seus filhos, vai ser muito mais fácil para ele dizer, olha só, eu tenho uma pessoa, mas eu meio que não posso falar. Você vai sacar que de repente aquela pessoa... Tô vendo se vocês captam o meu exemplo aqui, tá? Uma pessoa que para conversar, chama a criança para conversar e aí fala, olha só, a gente tá aqui conversando, mas fala nada pros seus pais não, tá? Isso, se você criou os seus filhos certo, como assim? Se você criou seus filhos para confiar em você, para ter certeza de que eles podem falar qualquer coisa sem serem punidos por isso, isso já vai acender um alerta. Por que eu não posso falar para minha mãe? Poxa, eu posso falar tudo para minha mãe, por que eu não posso falar que eu estou conversando com essa pessoa? Não, eu vou falar. Se ela perguntar, eu vou falar. Ou então eu já... O ideal é a criança já... Pô, só porque ele falou, eu vou falar. Só porque ele pediu segredo, eu vou lá falar. Sabe? Não estou falando que isso acontece 100% do tempo. Às vezes falha. Mas se você consegue estabelecer essa relação de confiança, essa relação de parceria... Olha só, criaturinha pequenininha, você nasceu anos depois de mim. Eu tô nesse mundo há mais tempo. Vamos combinar que eu sei um pouquinho mais. Então vamos fazer uma parceria aqui? Vamos trabalhar junto para você também aprender? Entendeu? Não tô falando para você dizer isso para criança de meses ou de anos, né? Novinha, mas que você trabalhe, né? Que você trabalhe a sua criação dos seus filhos dessa forma. De forma que não importa o que eles venham falar para você, você vai olhar assim, tá, peraí, vamos ver o que a gente faz sobre isso. Vamos ver o que a gente pode fazer a esse respeito. E tentar resolver. Não é esbravejar, não é chegar com as suas concepções e despejar em cima da criança, né? Então, não é natural, não concordo, tá? Coloquei aí que eu discordo, mas de fato isso algumas vezes vai acontecer. E assim, existem coisas que são íntimas, então assim, mais cedo ou mais tarde pode ser que apareça, pode ser que a criança fale, pode ser que ele só fale depois de adulto, mas são coisas que são dela, de repente são coisas que ela pensa, que ela tem vergonha, não sei, sabe? Então assim, às vezes é uma criança que está no armário ainda e mesmo que tenha confiança em você, de repente não quer falar, não quer se abrir. E é bom respeitar, né? Então, assim, não é que seja natural, mas acontece. E é aquilo. O ideal é que certos assuntos eles tenham abertura para falar. Mas vai acontecer várias vezes de não ter, né? Então, é isso. A posse de maconha para uso pessoal não deve ser considerada um crime. Concordo totalmente. Polêmico, não sei porquê, porque a questão criminal, ela precisa pressupor que existe um dano e posse de maconha para uso pessoal.
não tem, não tem isso, nem pode até, algumas pessoas podem até achar que tem dano pessoal, mas é uma coisa que a pessoa escolheu fazer com ela mesma. E, na verdade, ela de repente nem escolheu, é por força das circunstâncias. Ela tá ali usando aquilo, né? Mas aquilo ali não pressupõe um dano a outro, ou a patrimônio, ou qualquer outro. Não tem uma consequência para a sociedade. Então, crime, acho que a gente já estabeleceu que não. Existe a necessidade de regulamentação, sim, porque dentro do nosso sistema atual, onde existem drogas ilegais, as pessoas não deixam de consumir, isso está mais do que óbvio, está gritante. As pessoas não deixam de consumir porque a droga é ilegal. Mas a droga sendo legalizada, sendo regulamentada, vai existir um controle. Aí, beleza. Aí o que vai acontecer? Você tá a fim de ir atrás? Beleza, só que você vai num lugar onde a droga foi tratada direitinho, ela tá sendo manipulada de forma correta. Você não vai consumir lixo, como que atualmente as pessoas são obrigadas a consumir, simplesmente, obrigadas entre aspas, né? Simplesmente porque, em sendo ilegais, só se encontra na mão de pessoas que não têm critério nenhum. Só se encontra em locais onde as pessoas não têm critério para preparar, para manipular aquilo ali. Então, você não sabe a procedência. É complicado, e quando eu falo isso, os conservadores se arrepiam da nuca até o cabelinho do fiofó. Mas, sim, procedência. Você não sabe a procedência. E tem muita gente conservadora que, né, anda por aí também flertando com a ilegalidade. A primeira função da educação escolar deve ser preparar a próxima geração para conseguir empregos. Aí, gente, eu tinha gravado todo um discurso explicando por que isso não deveria acontecer, e agora eu tô com preguiça de falar, mas eu vou tentar resumir. Discordo totalmente, porque a primeira função da educação escolar deve ser preparar as pessoas, as crianças, para a vida. Deveria ser socializar, deveria ser ter um ambiente fora do ambiente do núcleo familiar, onde as crianças e adolescentes aprendessem a conviver em uma comunidade, em uma sociedade, em um grupo, tá? Então, desenvolver esse senso comunitário. Essa deveria ser a primeira função da escola, primordial. Você pode, a qualquer momento, receber treinamento para qualquer trabalho, tá? Você pode, em qualquer momento da sua vida, aprender um trabalho, se preparar para exercer uma função na sociedade. Mas esse primeiro momento, o momento de estar na escola, é o momento em que você vai aprender português, matemática, ciências, porque isso é o básico. As pessoas precisam saber essas coisas básicas. Elas precisam saber fazer conta, elas precisam saber calcular quanto ganham e quanto gastam, e aprender quanto elas vão pagar de juros em um financiamento. Para isso elas precisam sim ler também, interpretar textos para se inteirar das notícias e entender o que está acontecendo na volta delas no mundo e tudo mais, certo? Aprender ciências, aprender como é que funcionam vacinas, como é que funciona o corpo humano, aprender história, geografia, como é que funciona o mundo, geopolítica, tudo isso tem que ser ensinado na escola, mas não porque você vai usar, até porque a maioria acaba não usando no emprego que exerce. Porém, todas essas coisas que eu citei aqui, elas aparecem no dia a dia, você não nota, passa desapercebido, você é alienado disso, porque você é cegado pela necessidade de ter que trabalhar para prover o que seriam os seus direitos, que seria uma coisa que você deveria ter acesso livre e não tem, dentro do sistema que a gente vive atualmente. Então, a primeira função da educação escolar não é preparar a próxima geração para conseguir empregos. Então, não.
Não é assim, porque emprego não se deveria conseguir. Você deveria ter emprego como você tem, na verdade. Se tem emprego para quem precisar, quem quiser. É só você ser treinado para isso. Você estudar, sim, você pode estudar, mas não necessariamente a primeira, né, na escola, tá? Então, esquece isso aí. Não faz sentido nenhum isso aí. Você botar uma criancinha para aprender mecânica, sei lá o que, enfim. Você até mecânica foi um exemplo ruim, mas porque mecânica é interessante você aprender, principalmente se você, né, for dirigir, tiver um carro, é interessante você saber o básico. Mas para trabalho, né? Você fazer um mini Senai, né, ali. Não é o caso. Pessoas com graves deficiências hereditárias não devem ter permissão para reproduzir. Eita feia. Não vou, sei lá. É porque na minha cabeça é tão óbvio que eu não imagino alguém respondendo que concorda. Que são deficiências hereditárias graves? O que é considerado grave? É uma doença degenerativa? É alguma coisa que a pessoa tem no DNA? Mas porque isso acaba gerando esse tipo de iniciativa, digamos assim, né? Vamos ver o que é possível de ter aqui, que se essa pessoa tiver alguma tendência a ter determinada doença, a gente não vai deixar ela ter filho, é isso? Gente, pelo amor, né? Não é assim que funciona, tá? O corpo é da pessoa, a pessoa que vai decidir. Mas é uma vida que tá colocando no mundo. Quantas vidas são colocadas no mundo de forma leviana, tá? Você nem sabe aí o que está acontecendo. Quando parte desses tipos de coisa, igual lá em cima, né? Igual lá na outra página, pessoas que não podem se misturar, né? Tipos diferentes de pessoas. Como assim tipos diferentes? Defina tipos diferentes de pessoas. Você está diferenciando essas pessoas com que critério? Você está classificando essas deficiências, entre aspas, com que critério? A própria palavra deficiência por quê? Em que sentido essa pessoa é deficiente? Ela tem uma deficiência, ainda mais hereditária. Gente, hereditário quer dizer que você herdou dos seus pais, mas não necessariamente você vai ter. Às vezes, o que as pessoas confundem muito elas confundem hereditário com genético. Seus pais podem ter tido e você ter herdado aquela predisposição, mas não necessariamente você desenvolver aquilo. Uma doença genética, ela está no seu DNA, ela pode se desenvolver, mas ela não necessariamente foi herdada dos seus pais, ela está no seu gene, pode ter sido inclusive uma anomalia, né, da divisão lá dos seus genes, do seu DNA. Então, é preciso muito cuidado quando você joga esses termos mais científicos num pessoal que acha que a primeira função da escola é treinar para trabalhar, né? E aí essas pessoas não aprendem o que é, né, ciências, termos científicos, principalmente da parte de biológicos, né? Então não cabe a mim decidir, mas com o conhecimento mais ou menos que eu tenho de ciências, eu não concordo, eu discordo totalmente. Primeiro porque não é porque eu herdei dos meus pais que eu vou ter essa doença, e mesmo que eu tenha essa doença, quão grave ela é a ponto dela me tornar deficiente. E em eu me tornando deficiente, será que o problema a culpa é minha? Obviamente não é, porque eu herdei, é uma coisa que aconteceu, então eu não deveria ser punida por uma coisa que eu não tive culpa. Talvez, e aí a gente pensa assim, vamos pensar numa doença degenerativa, talvez eu não fosse classificada de deficiente se o mundo, se a sociedade onde eu vivo, o mundo que me cerca, me desse condições de viver uma vida normal, de viver uma vida plena. Tipo, se eu tenho um problema em que eu preciso usar cadeira de rodas,
eu deveria viver num mundo que tivesse preparado para que eu me movimentasse, tivesse pleno acesso às coisas, usando a minha cadeira de rodas, né? Então, assim, complicado no sentido da pergunta ser feita enviesada, né? Porque graves deficiências hereditárias é muito difícil de você julgar, de qualquer um julgar, tá? E outra que não devem ter permissão para reproduzir, me cheira a eugenia. Aliás, fede, rescinde a eugenia. Para fechar, para botar a tampa aqui no caixão, eu discordo totalmente. Porque é segregação. Segregação não, é tentar acabar com um problema que na verdade não vai acabar com essa medida, porque, de novo, como eu falei, algumas coisas podem ser herdadas, mas algumas doenças podem ser herdadas, mas não necessariamente serem desenvolvidas. E algumas doenças podem estar no seu gene sem necessariamente seus pais terem desenvolvido aquilo. Então, discordo. E aí eu vou fazer um adendo. Para eu poder discordar disso aqui, para eu poder ter uma consciência disso aqui, para poder discordar disso aqui, eu precisei ter acesso a essas informações, a esse conhecimento. Isso não tirei da minha cabeça. Tudo que eu falei aqui são fatos, são dados científicos. Tem dados científicos que suportam a minha ideia. Então eu não estou fazendo um julgamento com base só no meu achismo. E mesmo que eu tivesse, se eu fosse fazer responder essa pergunta específica com base só no que eu acho, eu também discordaria. Porque eu não acho que ninguém deveria ser proibido de se reproduzir. Você pode me jogar qualquer razão, e qualquer razão que você me der vai estar atrelado ao fato de que a gente vive num sistema injusto, que a gente vive num sistema que segrega as pessoas. Que se a gente vivesse num mundo onde as pessoas não fossem segregadas, por quaisquer razões que fossem, você com certeza não seria, não se oporia, não ia querer barrar uma pessoa de se reproduzir, enquanto você está aí se reproduzindo livremente, reproduzindo sua criação, né? Enfim, conforme sua mentalidade. Por isso que é complicado isso aqui. Quanto mais acesso à informação você tem, mais diferente essas respostas vão acabar sendo, percebem? E determinados espectros vão se beneficiar da falta de informação. Por isso que é importante a primeira função da educação escolar ser preparar para a vida, preparar para você fazer um tipo de teste desse aqui. É isso. A coisa mais importante que as crianças devem aprender é aceitar a disciplina. Não. Não. A coisa mais importante que as crianças devem aprender é a pensar por si mesmas, tomar as melhores decisões para a sua própria vida. E aceitar a disciplina a disciplina ela vem de cima para baixo e ela vem de pessoas que não necessariamente sabem o que estão fazendo. Elas só estão reproduzindo valores, regras que elas aprenderam, que elas acham que tem que ser seguidas. Então, não... E eu posso aqui discutir, eu posso aqui formular, né, toda uma argumentação, mas as crianças têm que aprender a respeitar uns aos outros, a respeitar seus pais como pessoas que viveram um pouquinho mais que elas e que estão ali para ajudar elas a crescer. Não que estão ali para doutriná-las ou passar todo o conhecimento que elas têm. O problema dos pais é esse, é achar que sabem mais que os filhos. Eles não sabem mais que os filhos, eles viveram mais que os filhos. Às vezes a pessoa passa batido pela vida e não aprende nada. Só acha que aprendeu, mas na verdade ela só está reproduzindo coisas que elas ouviram e foram obrigadas a repetir. Certo? Então eu discordo totalmente. Não é assim que funciona.
a primeira geração de imigrantes nunca estará plenamente integrada ao seu novo país. Então, não, porque dentro do que a gente vive agora, né, como os países isolados, separados, isso aí realmente não acontece, né? Não acontece. A primeira geração de imigrantes nunca estará plenamente integrada ao seu novo país, por motivos óbvios, né? Pela questão do próprio preconceito, né? Então, vou colocar concordo. Tem muito o que falar sobre isso. O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas é sempre, em última instância, bom para todos nós. Não é. Nunca, em momento algum, em circunstância nenhuma, nem em última instância, não é. O que é bom para as corporações mais bem-sucedidas se eu pegar esse termo, mais bem-sucedidos, a palavra-chave é essa. Quando eu falo mais bem-sucedidas, quer dizer que com maior lucro, em desempenhos maravilhosos, e corporações também, é muito importante essa palavra. Corporações são aquelas mega empresas, aqueles conglomerados de empresas, onde o poder e o dinheiro está concentrado na mão de poucos grupos, poucas pessoas. Então, só de você pensar isso, só de você se atentar para esse fato, juntar essas duas coisas, muitos lucros na mão de poucas pessoas, você já vai saber que isso não é bom para todos nós. Mas é bom porque a gente vai receber aumento. Não, meu anjo, não vai. Você vai receber aumento de trabalho. Porque a partir do momento em que eles estão vendo que tem lucro, estão juntando muito dinheiro às custas do seu trabalho, eles vão dizer assim, botar esse povo para trabalhar mais, para a gente ganhar mais no ano que vem? A gente conseguiu que eles gerassem 10 milhões esse ano, vamos botar eles para gerar 15 milhões ano que vem? E para eles fazerem isso, para esse lucro é o quê? Lucro é a diferença entre o faturamento e os encargos, os pagamentos que eles têm que fazer. Isso é o lucro. O que sobra do faturamento e que não vai para sua mão, meu anjo, porque o seu salário vai estar lá fixo. Para que ele vai aumentar o seu salário? Se ele quer aumentar o lucro dele. Não vai fazer sentido. Vocês estão percebendo? Então, eu discordo totalmente. Mas porque eu discordo, de novo, vamos voltar àquela coisa. Eu raciocinei em cima do que eu estou lendo aqui. Então, assim, não, você não vai ter participação nos lucros da sua empresa. Não. Nem em sonho, nem um percentualzinho de 2%. Se eles destinassem 2% dos lucros para dividir para os funcionários, isso já seria um incremento assim maravilhoso nos salários. Mas não rola. Não rola por N outros motivos que não cabe aqui discutir, que provavelmente deve aparecer lá na frente. Então, discordo totalmente. Nenhum meio de comunicação, não importa o quão independente seja seu conteúdo, deve receber financiamento público. Então, não. Dentro do que a gente tem atualmente é complicado eu discordar disso, porque o que a gente tem é o público, os governos, né, serem todos burgueses e estarem defendendo interesses burgueses, e aí sim é complicado. Mas ainda assim a gente precisa que exista uma mídia ou um grupo de mídias que, independente do que elas falem, elas continuem podendo falar. Porque a partir do momento em que você tem mídias que são financiadas por grupos particulares, elas não podem falar. Quando fala assim, nenhum meio de comunicação, não importa o quão independente seja seu conteúdo, nenhum meio deve receber financiamento público, mesmo que seja muito independente, é o contrário.
quanto mais independente, menos financiamento privado esse pessoal vai receber. Então, sim, eles precisam de financiamento público, mesmo que venha de um governo, enfim, que está defendendo, que ainda defende, em última análise, a classe burguesa, mas precisa ter esse financiamento, porque é a única forma deles continuarem sendo independentes, que eles não vão deixar de receber financiamento, sabe? Nem poderiam, porque aquilo lá, vou cortar seu financiamento porque você não preenche os requisitos. Tá, quais requisitos? Eu tô deixando de dar notícia? Eu tô dando notícia falsa? Sabe? Então, assim, deve ter, independente de qualquer coisa, principalmente se for uma mídia independente. Então, eu discordo disso aqui completamente, tá? Mesmo no sistema atual, mesmo eu tendo que tomar, né, essa decisão baseada no que a gente tem agora, também discordo. Como você vê a sociedade como um todo? Será que acabou? Será que está acabando? Não sei. Nossas liberdades civis estão sendo excessivamente reduzidas em nome da luta contra o terrorismo. Sim, concordo totalmente. Eu não vou discutir também. Eu tô falando toda hora que não vou discutir, porque cada pergunta dessa aqui, gente, dá um vídeo. Cada pergunta dessa aqui daria um vídeo. Aliás, vai dar corte, né? Porque eu vou tentar fazer uns mini vídeos aí. Então, sim, claro. Terrorismo virou um fantasma parecido com o comunismo, né? E ficou, não que não seja o terrorismo em si não seja uma coisa ruim, mas se atribui muita coisa a terrorismo, muita coisa que talvez não sei, não vou também entrar nesse mérito aqui agora sobre o que é o não terrorismo, mas em nome de detonar isso, de acabar com isso, que na verdade é uma consequência do mundo em que a gente vive, né? Tá se cerceando muitas liberdades civis. Sim, concordo totalmente. Uma vantagem significativa de um Estado com apenas um único partido político é que ele evita todos os debates que atrasam o progresso em um sistema político democrático. Então, né? Vamos pegar o foco aqui nessa pergunta, essa frase longuíssima. Atrasam o progresso. Evita todos os debates que atrasam o progresso. Esse evitar todos os debates, para mim, é um defeito, não uma vantagem. Percebem? Porque quando você não tem debate, você não tem uma unanimidade, não é dizer assim, todo mundo tem um partido, todo mundo faz parte de um partido só, todo mundo concorda com tudo, de cima a baixo? Obviamente que não. As pessoas são diferentes, elas têm opiniões diferentes, elas têm pontos de vista diferentes. Mesmo que elas estejam defendendo uma mesma causa em comum, como é o caso do comunismo, vamos dizer assim. Mesmo que você tenha um grupo de pessoas que visam lá na frente, num futuro, não sei quanto tempo vai levar, mas defendam o comunismo. As formas que a gente pode ter para se chegar nisso aí, elas variam simplesmente porque a gente não tem uma fórmula pronta. Ainda não chegamos lá, então a gente não sabe como vai ser feito. É igual você, imagina que nunca no mundo ninguém fez um bolo na vida. Você não faz ideia, você só imagina assim, olha, eu quero uma comida que seja assim, 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 que seja fofinha, que seja doce, que, enfim, eu possa rechear, enfim, você sabe o que você quer, mas você não sabe como você chega naquilo ali. Melhor, vamos pegar um exemplo melhor ainda, você foi num restaurante, você comeu um prato delicioso. Eu fui uma vez tomar um café num lugar, numa viagem que a gente fez, e a gente comeu uma broa maravilhosa, sabe? Melhor broa de milho que eu já comi.
E eu fiquei tentando imaginar, em vez de perguntar, eu poderia simplesmente perguntar a receita, mas isso não vem ao caso para o meu exemplo aqui. Eu sabia exatamente como era a broa, eu sei exatamente como é a broa, a textura, o sabor, tudo. E eu tenho uma vaga ideia dos elementos que eu preciso, dos ingredientes que eu preciso ter. Talvez falte alguma coisa, talvez tenha alguma especiaria ali que eu não peguei o sabor, mas que faz diferença, de repente, para puxar o sabor. Igual o sal, né? Tem gente que fala que sal é bom para colocar em preparações doces para poder puxar. Então, assim, eu não sei como faz. Então, eu vou ter uma ideia de como fazer, outra pessoa vai ter outra ideia, outra pessoa vai ter outra ideia. A gente vai tentar, a gente vai fazer um teste com essas receitas aí que a gente está tentando encontrar. Mas não são receitas prontas, eu não dou garantia de que elas vão chegar nesse resultado. É o caso com, no meu caso específico, né, o que eu estou citando aqui, o caso do comunismo. A gente nunca teve comunismo, então a gente não sabe ainda como chegar, a gente só sabe o que a gente quer que seja, ou que a gente imagina que seja. Mas como chegar nesse resultado a gente ainda não sabe. Então a gente está no processo. Alguns grupos, alguns países estão no processo, já passaram da revolução, que a gente já sabe que é uma etapa, a princípio, que tem que acontecer dentro da conjuntura atual. Então, muitos países que estão fazendo essas experiências socialistas já passaram. E se você analisar em todos esses países, não existe um grupo único de pessoas que concordam com tudo e tal. Existem os grupos, e esses grupos são núcleos, e eles vão deliberando, vão regionalmente, para ver o que é melhor para aquela região ali, e a maioria vai acordar coisas que sejam boas para a maioria. Percebe? Diferente do que a gente faz aqui, que a gente aqui vota e a gente fala assim, não, a maioria decidiu, porque é o que a maioria quer. Não, a gente não decide com base no que a gente quer, a gente decide com base no que falam pra gente que é o melhor pra gente. A gente não é levado a discutir, a debater problemas e trazer aquilo ali para um determinado representante, e esse representante ficar encarregado de colocar essas questões para resolução. Percebe? Então, não dá para você ter um partido só que resolve tudo sem debate. Você precisa ter o debate, porque pessoas diferentes vão querer coisas diferentes e a gente precisa que seja bom para todo mundo, ou pelo menos para a maioria. Tá? E um único partido político não vai... Partido político, para começo de conversa, não resolve o problema, porque partido político ele é de cima para baixo. São poucas pessoas decidindo em nome de muitas pessoas que geralmente não são consultadas. Então não rola. E debate tem que ter. Então, do início ao fim dessa frase, eu discordo totalmente. Então, certo? Por essas razões que eu falei. Então, discordo. Embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Eu lembro, quando eu leio essa pergunta, essa frase, eu lembro do que o pessoal que defende a dentadura, fala, né? Eles dizem, porque você só precisava ficar com medo se você estivesse fazendo coisa errada. Você foi pra guerrilha. Pô, tá fazendo coisa errada, pegou em arma, fazendo coisa errada. Engraçado que hoje em dia pegar em arma é legal, né? Conveniente. Enfim. Malfeitores. O que são malfeitores, né? Malfeitores são aqueles que fazem mal feito. São aquelas pessoas que estão fora da lei, né? Tem um motivo para elas estarem fora da lei. Elas estão fora da lei porque elas precisam ser tiradas de circulação. Nesse contexto, qualquer pessoa pode ser um malfeitor, tá?
E mesmo que a gente fale assim, não é assim, não vai ser, você tem a imagem ali, né, supondo assim, uma câmera eletrônica, né, uma câmera de segurança. Não, pô, não é isso. Se eu tenho uma câmera ali, eu vou ver se a pessoa realmente está fazendo uma coisa errada ou se eu acho que ela está fazendo coisa errada, mas na verdade ela não está. A gente viu ali na câmera. Só que existe um outro ponto anterior a isso, que levou essa pessoa a virar um malfeitor. Ah, mas aí você vai passar a mão na cabeça só porque a pessoa é pobre ou só porque a pessoa não teve condições. Não vou passar a mão na cabeça. Num primeiro momento, a gente realmente precisa que isso seja diminuído. Mas existem formas mais fáceis, embora demorem um pouco mais disso ser feito. Então, assim, não precisaria de uma câmera eletrônica, não precisaria de uma câmera de segurança, por exemplo, no mercado, se todas as pessoas tivessem acesso a uma alimentação. Por que eu vou roubar comida se eu tenho comida em casa? Se eu tenho acesso a um restaurante popular? Se minhas crianças não estão passando fome? Sabe? A matemática é simples. A resolução do problema é simples. Só que dentro do que se criou aqui nas sociedades capitalistas, é uma resolução longa, demorada e demanda uma série de outras decisões que têm que ser tomadas. Então, assim, quando eu digo, embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados. Quando você fala em malfeitores, no sentido de pessoas ruins, não é assim, porque são só pessoas ruins que cometem crimes, pessoas boas também cometem crimes muitas vezes. Boa, eu tô falando assim em termos bom ou ruim, só para simplificar, porque isso é meio maniqueísta de falar, né? Não existe pessoas 100% boas, não existe 100% ruins, mas pessoas com boas intenções, digamos assim, elas também cometem crimes. Porque a gente vive numa sociedade injusta, a gente vive numa sociedade socialmente quebrada, né? Que é o abismo, a distância das classes sociais é muito grande. Então, assim, desigualdade social, entendeu? O problema aqui não é vigilância, não é vigiar, não preciso vigiar. Eu sei que é errado o que eu tô fazendo. E eu tô fazendo não é porque eu quero, não é porque eu gosto de ser ruim, eu sou lá o dick vigarista. Não é isso. Percebe? Então, embora a era eletrônica tenha tornado a vigilância mais fácil, apenas malfeitores precisam ficar preocupados? Não. Muita gente precisa ficar preocupada, porque muita gente acaba fazendo coisas erradas por força das circunstâncias. E eu não tô defendendo bandido aqui. Eu tô explicando por que o bandido acaba virando bandido. E por que se eu eliminar esse motivo, talvez eu não precisasse, talvez não, com certeza, de vigilância eletrônica para começo de conversa. Então eu discordo totalmente. A pena de morte deveria ser uma opção para os crimes mais sérios. Discordo. Não deveria ser opção para crime nenhum. Mas a gente entende, tem sociedades que acham isso, simplesmente porque na real, se a gente consertasse o problema da frase anterior, a gente poderia ter uma outra forma de punir crimes mais sérios. O que acontece é assim, as pessoas pensam muito nisso assim, vou encher a cadeia, né? Tem muito bandido que comete crime hediondo, pessoas que realmente são ruins, digamos assim, se é que eu posso julgar isso, não me sinto capaz de julgar isso, mas pessoas que não se arrependem, pessoas que fazem porque querem fazer mesmo, sabe, coisas ruins, cometer crimes e tal, essas pessoas podem ser punidas de outra forma. E crimes menores, dentro disso aqui, dentro do que eu vou discutir na outra frase,
talvez nem acontecessem com tanta frequência, ou seja, a gente não teria um sistema prisional tão carregado e a gente podia se concentrar nessas pessoas que realmente fazem coisas erradas porque têm intenção mesmo de fazer e não por força das circunstâncias. Esse é o meu pensamento. Agora eu vou falar aqui, não estou me baseando em nada, mas eu estou me baseando numa lógica de, primeiro, eliminar. Eu não sei se seria essa a solução, né? Mas eu acho que pena de morte também não seria uma solução. Não vai acabar com os criminosos que cometem crimes mais sérios. A princípio, que eu acho que essa que é a ideia, né? O pessoal fala, pena de morte, vamos estabelecer pena de morte porque as pessoas vão pensar 2 vezes antes de cometer crimes. Não, não vão. O homem de negócios e o fabricante são mais importantes do que o escritor e o artista? Não, não são. Obviamente, principalmente o homem de negócios e fabricante. Quem é o fabricante? Né? É o grande soldador? Não, o grande soldador não é o fabricante. O fabricante nesse universo seria o Deus deles, né? Não, né, gente? Não é. Vamos lá. A gente precisa que todo mundo faça de tudo. O problema é que se coloca essa palavra importante, se monetiza essa palavra, né? Importante por quê? Porque eles dão mais dinheiro, porque eles produzem coisas, né? Nesse contexto, por extensão, eu posso dizer que o prestador de serviços também, não, né? O homem de negócios e o fabricante são mais importantes que o prestador de serviços, porque eles não estão necessariamente produzindo nada. E vamos combinar aqui, nem o homem de negócios nem o fabricante também estão produzindo nada. Quem está produzindo isso aqui é quem está trabalhando lá na empresa, na fábrica, né? Então, não são importantes, não são nem um pouco importantes. Se tirar esse pessoal, se você tirar o homem de negócio e o fabricante da jogada, as coisas continuam acontecendo. Agora, se você tirar o escritor e o artista, o mundo vai ficar um saco. Não vai existir razão pra gente estar vivendo nesse mundo. Real oficial. Então, tira o homem de negócio, tira o fabricante. Não vai fazer diferença nenhuma. As empresas vão continuar trabalhando, né? As pessoas vão continuar trabalhando, produzindo, as fábricas vão continuar fabricando, produzindo. Mas tira o escritor e o artista pra você ver só. Que porra que vai ser. Pois é. Então eu discordo. As mães podem ter carreiras profissionais, mas seu principal dever é ser dona de casa. Ai. Eu quero minha mãe. Não, né, gente? Não. Vamos parar com isso. Dona de casa? Sim, no sentido de que eu tenho uma casa. Legal. Eu tenho uma casa. Não necessariamente minha, mas eu tenho um lugar onde eu posso morar. E onde eu não fique com medo de ser expulsa no mês que vem, ou na semana que vem, ou daqui a 15 dias. Nesse sentido, beleza, eu concordo, mas não, o principal dever não é ser dona de casa. O principal dever é ela trabalhar, ela produzir. Ser dona de casa deveria ser um trabalho em conjunto também. Só tem ela, né? Ela mora sozinha, aí é outra história. Aí ela, né, vai ter que dar um jeito dela, vai ter que ter condição. Num mundo ideal, ela tem acesso à comida. Ela tendo acesso a alguém que prepare as refeições para que ela não tenha que preparar. Já é meio caminho andado. Ela tem que manter a casa dela, beleza, mas isso aí já é menos problema do que ela ter que chegar em casa e ainda ter que fazer a própria comida. Se ela tiver, por exemplo, acesso a um restaurante popular, ela não precisa, a não ser que ela queira, ela pode comprar as coisas para fazer alguma coisa em casa, se ela quiser. Ela não ter a obrigação, o dever de, além de trabalhar, de prover sustento na casa, ainda ter que prover alimento, comida para seu grupo familiar. Não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar, né? Beleza.
as companhias multinacionais estão, de maneira antiética, explorando os recursos genéticos vegetais em países em desenvolvimento. Sim, isso aí é fato. Isso aí se você só não concorda se você não leu, não teve acesso a esses dados. Mas sim, concordo. Concordo porque é o que acontece. Estar em paz com o establishment, é um importante aspecto de maturidade. O que é establishment? Uma conjuntura que meio que te força a agir de determinada forma dentro de uma sociedade. Então, establishment é como se fosse, muita gente chama também de status quo, né? É como as coisas estão no momento, não é como as coisas são. Eu gosto de pensar que é como as coisas estão, porque de uma hora para outra isso pode mudar ou em algum processo, algum tipo de processo pode mudar. Então, quando ele fala estar em paz com o establishment é um importante aspecto da maturidade, discordo. Porque estar em paz com o establishment é ser conservador, no sentido de que as coisas estão boas e eu quero que continue assim. Se você for uma pessoa conservadora, sim, você está achando que está tudo bom para você, dane-se a sociedade, dane-se o resto das pessoas, sim. Mas eu não entendi foi essa relação com maturidade. Enfim. Mas em se tratando do que eu penso sobre maturidade, do que eu tenho de conceito do que é maturidade, eu discordo totalmente. E aí, beleza, religião. A astrologia explica muitas coisas de forma precisa. Eu discordo. Explica muita coisa, mas não de forma precisa. É muito subjetivo. Então eu discordo nesse sentido. Né? E é aquilo, né? Se você for analisar de forma mais pragmática, não explica. Ela só conta histórias. Nada baseado em fatos. É impossível ser moral sem ser religioso. Não, filho, não. Nada a ver com as calças. Religião é uma coisa. Existe, sim, moral de pessoas dentro de religiões, mas não é porque você é de determinada religião ou tem uma índole religiosa que você vai ser moral, você vai ter moral, tá? Então eu discordo totalmente aí. A caridade é melhor do que a seguridade social como um modo de ajudar as pessoas que são verdadeiramente desfavorecidas. Também não caia nessa. Caridade, se você quiser fazer dentro da sua religião, para você se sentir bem, caridade só é bom para quem faz. Né? Eu me irrita muito quando eu vejo campanha de doação, não, né, no caso de um desastre e tal, enfim, que também poderia ter sido evitado se não houvesse todos esses problemas que a gente já viu anteriormente, né? Mas vamos lá, teve um desastre natural, teve campanha de doação, não estou falando disso, tirando isso, estou falando dessas campanhas de doação de Unicef, de Médicos Sem Fronteiras. Me irrita muito porque eles apelam, eles estão apelando para pessoas. Quem é que assiste televisão, gente? Não é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não assiste televisão. Quem assiste televisão, quem tem TV por assinatura, que geralmente é onde aparecem essas propagandas, é o pessoal que tem um pouquinho mais de dinheiro, aí acha, tem essa necessidade, se sente mal por todos os problemas do mundo. Os problemas do mundo não são causados por você que está remediado, filho. Não são. E aí é pior ainda quando você tá mais lá embaixo, que você vê assim, caraca, estão fazendo campanha para ajudar o pessoal na África. Por que não tem gente lá trabalhando para melhorar a situação de uma vez, em vez de você ficar contando com uma pessoa doar uma quantia todo mês? Se aquela pessoa tiver algum problema, ela não vai poder doar. E aí, sabe,
Eu já fiz isso, já doei para creches um tempo, fiz doações mensais para creches, mas eu ficava desesperada quando apertava um pouquinho, eu ficava assim, ai, não vou doar esse mês não, mas eu pensava, gente, se eu não doar, uma criança vai deixar de ter uma roupa. Eu me sentia mal, eu me sentia culpada, e essa culpa não é minha, entende? Então, assim, não é legal, não faz bem, quer dizer, faz bem espiritualmente falando, talvez, você fazer, mas não ajuda de uma forma definitiva a quem está desfavorecido. Não vai, não é isso, sabe? Não é assim que você vai melhorar a vida da pessoa. Você vai melhorar naquele momento, mas o problema dela vai continuar existindo. Ela vai continuar sendo uma pessoa desfavorecida, dependendo de caridade. Algumas pessoas são naturalmente azaradas. Não, discordo totalmente. É importante que a escola do meu filho incuta valores religiosos. Não. A escola do meu filho precisa ensinar ele a viver em sociedade. Valores religiosos não tem nada a ver com isso. E eu não vou discutir também isso aqui não. Se você quiser discutir, depois você me chama que eu discuto. Faço um vídeo só sobre isso. Finalmente, vamos falar sobre Xaxô. Fora do casamento é imoral? Ai, não, peraí. Essa eu tenho que parar pra conversar. Então, casamento é um contrato. Contrato, ele pode ter cláusulas, ele pode ser discutido. É claro que o contrato do casamento é igual ao contrato de livre por assinatura, né? Ele é meio fixo lá, você concorda ou não. Se você não concordar, você não faz, tá? Mas quem tem acesso a advogados e quem tem acesso à informação pode montar um acordo pré-nupcial, que é perfeitamente válido. A própria existência de acordos pré-nupciais já dá dica, né, que casamento é um contrato como outro qualquer, assim como um contrato de trabalho, assim como um contrato de empresa. Você tem os termos. Então, assim, o que é imoral? Na prática, que as pessoas consideram imoral é aquilo que vai contra a moral, dos bons costumes. Você tem essa noção, né, de moral como sendo uma coisa ofensiva, quando ofende alguém. Moral, ou por extensão imoral, né, o oposto, é algo, o que é imoral? É algo que te ofende ao próximo, e a partir do momento em que você vive em sociedade, é preciso observar essas regras para poder você viver bem em sociedade. Então, se eu faço alguma coisa que é considerada imoral em uma sociedade, eu vou ser chamada a atenção em relação a isso, e vão existir as sanções proporcionais, pelo menos deveria ser assim. Então eu fiz o que é imoral na nossa sociedade, é andar pelado na rua. Andar pelado na rua é imoral. Estou falando assim por causa do tema. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Roubar também é imoral. Roubar dinheiro pobre, mais ainda. E assim, tem uma penca de gente, de grupos que faz isso. E não são punidos de acordo. Então, existem várias coisas imorais, né? Mas falando especificamente do casamento, Xaxô, sexo fora do casamento é imoral? Eu discordo. Eu discordo totalmente, a partir do princípio que, primeiro, que seria essa questão do casamento, né? Segundo, que o que eu considero imoral bate muito de frente com uma certa hipocrisia da sociedade, porque 90% das pessoas faz sexo fora do casamento. Eu não estou só dizendo você estando casado ou outra pessoa estando casada e você fazendo sexo com ela. Eu estou falando de não estar em um casamento, ou seja, namorados fazem sexo
ficantes fazem sexo. Pessoas aleatórias que se encontram aleatoriamente em uma rua com o devido consentimento fazem sexo. Então, se eu concordasse com essa frase, eu estaria sendo hipócrita, tá? Porque eu mesma, eu já fiz e eu conheço pessoas que já fizeram e nem eu considero isso imoral, nem outras pessoas na prática. Então, dizer assim, não. Se te ofende, você está provavelmente considerando o grupo onde você vive, um grupo fechado, provavelmente religioso, onde supostamente todas as pessoas se mantêm sem fazer sexo até o dia que casam, o que é muito difícil de acontecer, muito difícil, porque principalmente os homens, eles fazem fora do casamento, seja antes ou durante, tá? Ou depois. Então, eu discordo totalmente disso aqui. Tô chovendo no molhado, que eu acho que a maioria vai discordar, até porque passou já, né, da hipocrisia, você querer alegar isso, passou do nível da hipocrisia. Um casal do mesmo sexo em relação amorosa estável não deveria ser excluído da possibilidade de adotar uma criança. Sim. É uma relação estável. Acho que está dentro dos parâmetros. Uma criança precisa de um lar estável. Então, sim, eles não deveriam ser excluídos da possibilidade de adotar uma criança. Concordo plenamente. A pornografia que mostra adultos com seu consentimento deve ser legal para a população adulta. Eu discordo. Por quê? Discordo, mas discordo parcialmente. Por quê? A pornografia que mostra adultos com seu consentimento, com o consentimento de quem? Das pessoas que estão produzindo, elas consentem, elas não estão ali obrigadas, elas não foram amarradas e estão fazendo a força. E se estão fazendo, elas estão atuando, geralmente. Mas em que sentido esse consentimento foi sabe, conseguido? Foi a necessidade de dinheiro? Foi uma coerção? Porque consentimento, às vezes, nesse caso, tá? Não estou falando de consentimento, você dizer, sim, eu quero, né, dentro de um relacionamento, dentro de uma relação sexual. Estou falando, a indústria da pornografia é uma máfia e por conta das questões todas que a gente tem dentro da sociedade, é igual prostituição. É uma coisa que você é levado a fazer por falta de opção, por necessidade, N necessidades. Então, assim, é essa parte da exploração que me impede de concordar. Então, eu discordo, mas discordo parcialmente, porque, sim, se as pessoas consentiram em fazer aquilo ali, a maioria consente, gente. É o que eu tô falando. A maioria dos filmes, a maioria dos vídeos, são produzidos com a pessoa consciente de que tá fazendo aquilo ali, tá? Então, não é esse o caso. Se fosse assim, qualquer vídeo poderia, né, ser legal, mas não é. Porque tem todo um problema atrás disso, tá? O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento não é da conta do Estado. Aí, tá vendo a diferença? Eu concordo plenamente, tá? São duas pessoas adultas que consentiram. A princípio não tem nenhum outro fator envolvido ali, só a vontade de estar junto mesmo, de fazer aquilo ali, tá? Isso é importante frisar, a pessoa não está ali consentindo por obrigação, você percebe? Não está consentindo porque foi levada pelas circunstâncias, ela está consentindo porque ela quer, porque ela tem vontade. Concordo plenamente. Dane-se o que, né, se é casado, se não é, se tá, enfim. Aí eles que se resolvam. Para isso existe vara civil. Seria o Estado, né? Mas não criminalizar, né, esse tipo de coisa.
Vamos lá. O que acontece em um quarto particular? Isso já foi. Ninguém pode se sentir naturalmente homossexual. Ok. Então fala isso para os milhões e milhões de pessoas, né, que gostam de transar com pessoas do mesmo sexo, que é basicamente isso que se trata, né? Fala com esse pessoal e depois volta aqui pra gente conversar, tá? Isso é o que a pessoa pensa, né? Mas entre o que eu penso e o que a outra pessoa pensa, tem um vazio ali, né? Precisa ser preenchido com um debate, no mínimo. Na verdade, isso aqui deveria ser aceitação, basicamente. Aceita que dói menos. Aqui em cima tem a explicação. O que acontece em um quarto particular entre adultos com consentimento não é da conta do Estado. Então, não me interessa. A princípio, na pior das hipóteses, não me interessa se ela se sente naturalmente homossexual. Isso é uma questão dela. Não me afeta. De forma alguma me afeta. Não afeta meus filhos, não afeta minha família, não me afeta. Então, isso devia ser premissa básica, tá? Atualmente, a abertura sobre o sexo já foi longe demais. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente não abre, não tem abertura. A gente tem muito preconceito, muita ideia preconcebida que não é verdade, está longe da realidade. Não se está abrindo discussão sobre sexo de verdade, um sexo como ele é na realidade, em nenhum nível. Existem meia dúzia de pessoas que tentam fazer isso, tentam conscientizar, mas é muito pouco. A quantidade de pessoas que não sabem nada em nenhum aspecto é muito grande. Então, eu discordo totalmente. Eu acho que devia ser uma conversa muito mais limpa, porque as pessoas sujam muito o sexo, né? Então, não. Então, agora vamos ver onde eu estou. Finalmente, que rufem os tambores. Bora lá ver como é que eu fiquei do espectro. Então, desde meu último teste, eu piorei. Eu tô mais à esquerda, mais libertária. Eu piorei. Gente, eu tava mais ou menos mais acima, de verdade. Eu tava na parte social, tanto na parte social quanto na parte econômica. Eu tava um pouquinho mais acima, né, em diagonal, eu tava mais uns 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Vou marcar para vocês o último. Eu considero isso uma evolução. Real. Eu considero isso uma evolução. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Vamos ver se eu consigo explicar aqui qual é dessa bússola aqui. Ele fala assim, ó, o ponto de partida dessa bússola foi em 2001, quando foi reconhecido as inadequações dessa visão dividida entre esquerda e direita, né? Aí você tem a linhazinha aí, deve estar aparecendo para vocês aí. Então, assim, com certeza, ok, discutir economia, mas até essa data ainda é muito aberto e, de forma errada, né, usado para descrever atitudes sociais. Então, assim, quando eu falo de direita e de esquerda, é no sentido econômico, certo? Então, mas às vezes funciona, mas não exatamente. Por isso que foi adicionado esse eixo Y, né, que é o left right, né, esquerda direita seria o eixo X,
que é a horizontal, e aí foi adicionado esse eixo Y, né? A França, né? France's National Front, por exemplo, é descrito como extrema-direita, mas as políticas econômicas às vezes vão para o lado mais da esquerda do Partido Socialista. O extremismo real do partido, né, no que ele é extrema-direita, é mais na parte social. Então fica complicado você só ter essa régua. Então é interessante você ter o eixo Y para você conseguir ver a coisa de uma forma um pouco mais global. Ainda é pouco, porque ainda tem também umas outras questões aí que estão no escopo do social, mas não deveriam necessariamente ser do escopo social, mas beleza. Por isso que tem aqui. Então, quando eu digo esquerda, direita, eu estou falando em termos econômicos. Quando eu digo libertário ou autoritário, eu estou dizendo Isso são só nomes, rótulos, tá, gente? Isso é só para a gente definir os parâmetros. Então, quando a gente fala libertário ou autoritário, estamos falando da questão social. Então, se você analisar aqui esse quadrante azul, a pessoa é autoritária e é à direita. Então, são a maioria dos, né, os autoritários de direita, aquele pessoal de ditaduras de direita, ditaduras onde dane-se o povo, só a nossa panelinha aqui mesmo, e a pauta de costumes bem enviesada mesmo, bem restrita, bem discriminatória, e é isso aí. Esse quadrante rosinha, salmão, é autoritário, também tá, dane-se o social, né? Mas já a esquerda, dependendo do quão a esquerda tá, você tem algumas experiências socialistas, tá? Por quê? Porque a parte econômica é um pouco mais aberta, beleza, vamos socializar os meios de produção, aquela coisa toda, mas do ponto de vista social ainda é mais travado, então ainda tem algumas questões discriminatórias, enfim, alguns problemas que precisam ser superados, que somente com a evolução aí vai conseguir, mas é muito mais fácil pular daqui desse quadrante para um libertarianismo social, né, do que aqui no azul, por exemplo, você migrar para cá, tá? Esse azul eu tenho como uma galera perdida. E eu tô sendo meio que preconceituosa, talvez, mas porque a maioria das pessoas que tá aqui, ela tá aqui consciente. Ela não tá aqui porque ela não sabe das coisas, ela tá aqui porque ela escolheu estar aqui. Então ela quer realmente discriminar as pessoas, ela acha que só o grupo delas e só as pessoas que estão com elas, pensam igual a elas, merecem estar bem economicamente e socialmente falando. Tá? Então elas escolheram isso aqui até por questão de conveniência, porque elas estão do lado realmente de quem tem condição, né? São os burgueses. Nunca que um burguês, quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, mas é muito difícil um burguês trair a própria classe, né? Dizer assim, não quero mais saber de vocês não são gente boa, vou pro lado do proletário, vou pro lado da população e vou me juntar a eles, porque eu também me considero, não é assim, né? Teve um cara aí que tentou meter essa, mas meio que não colou, né? Por N razões. E aí aqui embaixo a gente tem, né, o verdinho, que é o pessoal de esquerda libertária, o pessoal que tá, a parte econômica tá mais alinhada com o comunismo, e em relação às questões sociais também compartilha dos ideais de igualdade, de não discriminação, de combate ao preconceito e tudo mais, né?
Só tô falando algumas coisas, tô pontuando só algumas coisas. Vocês viram que tem coisa pra caramba. E os libertários de direita, que são raros, mas tem, né? Aquela galera que não, cara, preconceito, não. Vamos liberar. É o pessoal o pessoal mais, não sei, é o pessoal que se diz de centro, né? A parte econômica, farinha pouco meu pirão primeiro, ainda está bem à direita no espectro, mas já admite um certo assistencialismo, vamos ajudar os pobres, vamos fazer caridade, tá? Então é aquela galera que acha que dá para conciliar, só que não, tá? E esse pessoal aqui, dificilmente eles viram autoritários, porque eles têm um certo, eu acredito mesmo na pureza do coração deles, mas como eles não querem abrir mão de estar à direita do espectro, eles vão ter muita dificuldade em conciliar essas duas questões. E também ficam meio que engessados aqui, né? No final das contas, tudo cai na questão econômica, né? Porque a questão social dá para você flutuar em relação, dá para você se conscientizar. Agora, a questão econômica vai depender muito de onde você nasceu, na maioria das vezes, né? Então é mais complicado, bem mais complicado. Enfim, eu acho que era isso. Acho que foi mais ou menos isso que eu queria falar, que eu queria mostrar. Mostrei aqui o meu resultado. Estou satisfeita, gostei de estar mais radicalizada. A meta é chegar lá na pontinha, lá na radicalização mesmo. Mas eu acho que dentro do que as perguntas me permitiram, porque essas perguntas, eu acredito que essas perguntas nunca, não importa como eu responda elas não vão me dar uma radicalização, elas não vão me colocar em um ponto de radicalização. Eu acho que eu cheguei ao máximo ali, nessa bússola, né? Não em relação à minha radicalização, mas dentro dessa bússola, dentro dessas perguntas, eu acho que eu cheguei no máximo delas. Eles não vão... Até para poder permitir que as pessoas que têm que estão em outro ponto do espectro consigam responder de uma forma legal. Porque é isso, gente, não é preto no branco, não é uma resposta, não existe uma resposta certa para um comunista, um conjunto de respostas certas para um comunista, não existe um conjunto de respostas certas para um fascista, entendeu? Então, é tudo muito fluido, muito gradiente, tá? Mas espero que isso tenha ajudado alguma pessoa que vá assistir esse vídeo ou esses cortes. Espero que tire alguma coisa dessa minha fala aqui, dessas minhas ideias. Lembrando de novo, eu não sou especialista, eu tô aprendendo. Eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô conversando, eu tô vendo vídeos e está sendo uma parte bastante importante da minha vida nesse momento, uma fase muito importante, essa de radicalização. Pretendo continuar e pretendo usar isso de alguma forma, que acho que é a ideia, né? Trazer isso, devolver isso de forma produtiva, de forma a multiplicar isso e melhorar o nível de consciência das pessoas em relação a esse tema. Beleza? Beleza então, gente. Valeu então. Fui.